Hoje vamos falar aqui sobre as religiões mais estranhas, ou digamos assim, diferentes ao redor do mundo. E acreditem, tem umas bem diferentes, envolvem jogadores de futebol famosos, espaguete voador e até Jedi. Antes de falar sobre o presbiterianismo, a gente tem que falar um pouquinho sobre o fundador dessa religião, que é um comediante, um norte-americano chamado George Dennis Patrick Carlin. O tipo de humor dele era de crítica social. Eu tô falando isso porque o Carlin, apesar de aparentemente ter crescido como católico e também ter sido educado em escolas paroquiais, ele meio que não gostava nada desse negócio de religião. Tanto que ele dizia que pra ele, abre aspas, religião é a maior besteira de todas, fecha aspas. Big time, major league bullshit of the all-time champion of false promises and exaggerated claims, religion, no contact. É claro que ele fazia piada com isso. Ele dizia que ele até tinha criado sua própria religião, o presbiterianismo. Se você prestar atenção, você vai ver que esse nome tem um frisbee ali no início. E sim, é o mesmo frisbee que você vê em filmes, que normalmente aparece em uma cena quando o diretor não tem nada pra mostrar. Ele coloca alguém ali no parque jogando um frisbee pra um cachorro pegar. E nisso o Carlin dizia, em tom de deboche, que essa era a sua religião, o presbiterianismo. Ele chamou isso de presbiterianismo e definiu como uma alma que é atirada para um telhado e simplesmente fica lá, para nunca mais ser recuperada. Parece um pouco como um purgatório, na verdade. Talvez o Carlin poderia ter deixado suas raízes católicas não tão para trás assim. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, vai se inscrevendo aqui no canal que tem vídeo novo toda semana. Não esqueça de deixar o like, de compartilhar o vídeo também, porque me ajuda pra caramba, de hypar o vídeo aí se possível, e vambora. O alpinismo foi fundada por Dwight D. York, que era um criminoso com vários crimes que alguns até mesmo não vou conseguir falar aqui, mas de toda forma ele também fundou vários outros grupos que focavam principalmente nos negros muçulmanos. The group's leader is identified in literature as Malachi Zodok York, the Supreme Grand Master. He is described as a charismatic speaker. Só que mais tarde ele começou a juntar algumas coisas como judaísmo, cristianismo, religiões de OVNIs, criptozoologia e até mesmo a teoria dos Anunnakis, que inclusive eu já falei aqui no canal. Se você quiser saber mais, vai estar no card na descrição. Bem, ele chamou o seu grupo pela última vez de Nação Nualbiana, ou Nação Nualbiana Unida dos Mouros, ou simplesmente Nuapians. Cult, culture, there's a connection there. So if you say we're a cult in the sense of we found a culture that works for us, yeah. Dwight também era um supremacista negro, ou seja, ele acreditava, ou acredita, não sei se ele está vivo ou não, que os negros são superiores a outras raças, e é claro que isso acabou passando para a ideia da religião que ele fundou. O Southern Poverty Law Center, uma organização de defesa legal especializada em direitos civis e litígios de interesse público, descreveu o sistema de crenças dos Nualbianos como misturando ideias de supremacia negra com a adoração dos egípcios e suas pirâmides, uma crença em OVNIs e várias conspirações relacionadas aos Illuminati e os Bilderbergers. Eles citaram a carta de York datada de 10 de novembro de 2004 como sendo o seguinte: o caucasiano não foi escolhido para liderar o mundo, eles carecem de emoções verdadeiras em sua criação, nunca pretendemos que fossem pacíficos. Eles foram criados para serem assassinos com baixos níveis de reprodução e uma vida curta. Outra teoria de origem racial nualbiana diz que os caucasianos descendem de Caim. Adão e Eva foram enviados para as ilhas de Egeu, entre a Ásia e a Europa, onde começaram a ter filhos, e o primeiro filho de cada casal foi um albino. Esses albinos são chamados de Caim na Bíblia, e Caim é a abreviação de caucasiano. Tem algumas ideias bem pesadas pelo que eu vi, que eu nem vou falar aqui também, mas, por exemplo, tem um negócio de enterrar fetos para que eles cresçam e vivam onde estão reunidos e organizados para dominar o mundo, coisas assim. Bem, mas a ideia principal envolve um feitiço chamado Leviatã. O grande propósito da parte da doutrina dos Nualbianos era neutralizar o que eles chamavam de feitiço do Leviatã, ou feitiço Kingu. Na mitologia nualbiana, Leviatã é um deus associado com a lua, sexo e espírito, e também é conhecido como Lucifer, Sin, Set, Thoth, Siva, Hermes, Poseidon e a serpente bíblica. Nualbianos acreditam que o feitiço do Leviatã foi lançado pelos diabos há milhares de anos atrás para hipnotizar as pessoas negras e colocar elas em ignorância espiritual e indiferença racial, através de meios como a Bíblia e certos elementos da cultura popular.
Sim, eu estou falando aqui dos ensinamentos Jedi de Star Wars. Eu sei que você deve estar achando que é mentira minha, que eu devo ter inventado isso, mas se você der um Google aí, vai cair em uma matéria do UOL que diz que, assim como a religião do Frisbee, parece que o Jediísmo também começou como uma brincadeira lá no ano de 2001, quando várias pessoas registraram sua religião como Jedi nos censos nacionais, após uma campanha mundial por e-mail ter disseminado pedidos às pessoas para que escrevessem Jedis como resposta à pergunta sobre classificação da religião em seus países, resultando assim no chamado fenômeno do censo Jedi. O censo de 2001 no Reino Unido revelou que 390 mil pessoas declararam sua religião como sendo Jedi, o que tornaria ela como sendo a quarta maior religião do Reino Unido, após o cristianismo, islamismo e hinduísmo. Também se estima haver 70 mil professores cavaleiros Jedi na Austrália, 53 mil na Nova Zelândia e 20 mil no Canadá. O movimento jedaísta do mundo real não tem um fundador ou uma estrutura, apesar de considerarem o George Lucas como um tipo de papa da religião. O primeiro templo surgiu na Inglaterra em 2007, na casa do químico Daniel Jones, que também dedica o seu tempo como sendo escritor de livros sobre essa religião, sobre o jedaísmo. E o movimento também pode ser considerado um tipo de filosofia além de religião. Jedaístas compreendem que a crença na força é natural, seguindo a lógica filosófica de que Deus é mensurável e inominável. A religião jedaísta tem sido desenvolvida com base em teorias comparativas com relação a uma espécie muito particular de humanismo, utilizando-se de características presentes em outras culturas e outras religiões e filosofias, como o budismo, o zen budismo e o movimento monástico europeu. Por possuir uma organização e hierarquia, além de símbolos, rituais e crenças sobrenaturais, no caso da força, ela meio que se diz como sendo uma religião, apesar de não exigir exclusividade de seus membros, que podem ser católicos e jedis, umbandistas e jedis, ou até mesmo ateus e jedis. Curiosamente, se você pesquisar aí no Google, você vai achar o site Temple of the Jedi Order, que fala bem mais sobre isso. Os Agores são uma divisão do hinduísmo que acredita ter mais de 1000 anos. Dizem que esses seguidores seriam homens santos que se dedicam à libertação. Até aí é algo bem comum de religiões. Entretanto, os Agori têm um caminho bem diferenciado e sombrio para chegar nessa libertação. Essas práticas são consideradas contraditórias ao hinduísmo ortodoxo, e os Agori ganharam a reputação de serem os sadhus, que seria outra maneira de falar homem santo, mais temidos da Índia. Entretanto, eles também são muito respeitados. Mas quem de fato seriam os Agori e quais são as práticas que fizeram eles ganhar essa fama de temidos? Bem, os Agores adoram o Shiva, ou também chamado de Mahakala, que seria o destruidor, e Shakti ou Kali. Os Agores são geralmente encontrados residindo perto de locais de cremação, principalmente em Varanasi. No entanto, também podem ser encontrados em outras áreas muito mais remotas, incluindo as cavernas frias do Himalaia, as densas selvas de Bengala e os desertos quentes de Gujarat. De acordo com a crença dos Agori, a libertação pode ser alcançada através da adoção de práticas que são consideradas tabu pelo hinduísmo ortodoxo. Além disso, eles acreditam que quando essas práticas são feitas corretamente, um progresso espiritual mais rápido pode ser alcançado. O caminho dos Agori certamente é muito assustador, pois aqueles que não conseguem fazer as suas práticas adequadamente correm o risco de se prenderem mais firmemente à roda da existência. Uma das práticas mais famosas dos Agori é o canibalismo. Claro que é assim, eles não saem por aí matando pessoas e fazem um churrasquinho depois, não. Em vez disso, é a carne dos cadáveres levados para os locais de cremação que eles consomem. Essa carne humana costuma ser comida crua, embora às vezes seja assada por causa do fogo. Os Agori acreditam que as distinções são apenas ilusões e obstáculos no caminho do desenvolvimento espiritual de alguém. Assim, eles não veem diferença entre o bem e o mal, e veem diferença entre carne humana e animal. O consumo de carne de cadáveres, portanto, é uma afirmação do sistema das crenças dos Agori. Além da carne humana, os Agori também bebem urina e comem fezes. Essas práticas supostamente ajudam a matar o ego e viabilizar a percepção humana da beleza. Em 2005, nos Estados Unidos, e presta atenção que essa história aqui é boa, hein? Bem, as pessoas queriam tornar obrigatório o ensinamento do criacionismo nas escolas, ao lado do evolucionismo. O criacionismo, no caso, seria a crença de que o universo foi criado por uma entidade divina, e o evolucionismo é aquele negócio de evolução das espécies. Bem, ou seja, essas duas coisas iriam se misturar e iriam ser ensinadas no mesmo local. Claro que tinha pessoas que não concordariam com isso, como é o caso do Bob. Esse daí
é o Bob Henderson, que publicou uma carta aberta para o Conselho Educacional do Kansas, que pediu para que suas supostas crenças religiosas também fossem incluídas nesse assunto aí, nesse desdobramento. Segundo explicou Bob na mensagem, ele acreditava que o universo havia sido criado pelo monstro do espaguete voador, e se o criacionismo fosse incluído nas salas de aula, nada mais justo para ele que o mesmo tratamento fosse dado para os ensinamentos da sua religião, o chamado pastafarianismo. Na carta ele dizia o seguinte: alguns acham difícil de acreditar, então pode ser útil a vocês um pouco mais sobre as nossas crenças. Nós temos evidências de que um monstro voador de espaguete criou o universo. Nenhum de nós, é claro, estava por perto para ver acontecer, mas temos textos escritos a respeito. Nós temos vários longos volumes explicando todos os detalhes sobre o poder dele. Acontece que a religião cresceu e hoje em dia tem até mesmo um site onde diz que ela existe há séculos. O portal garante que suas crenças são baseadas em ciência pura e que qualquer coisa que se pareça com humor ou sátira é mera coincidência. Outro elemento de qualquer importância dentro do culto ao monstro do espaguete voador são os chamados piratas, descritos como os pastafarianos originais. É por isso que as pessoas que seguem essa religião acabam se vestindo de piratas. Ainda de acordo com o site da Igreja do Espaguete Voador, a sua congregação não cobra dinheiro dos fiéis. Toda sexta-feira é um feriado religioso e após a morte os adeptos vão para um paraíso onde existe um vulcão de cerveja. A Igreja dos Subgênios é uma religião paródia ou satírica em relação a outras crenças. Ela ensina uma filosofia complexa que se concentra em Dr. Bob Dobbs, supostamente um vendedor da década de 1950 que é reverenciado como profeta da igreja. Os líderes das subgênios desenvolveram narrativas detalhadas sobre Dobbs e a sua relação com vários deuses e conspirações. A sua divindade principal é Jeová 1, que Dobbs teria visto em uma TV que ele mesmo fez. Bem, essa divindade é acompanhada por outros deuses extraídos de vários outros artigos e ficção popular. A literatura dos subgênios descreve uma grande conspiração que busca fazer uma lavagem cerebral no mundo e os primeiros seguidores de Dobbs. Nas suas narrativas, a igreja representa uma mistura de referências culturais no elaborado de várias outras fontes. Van Stan, que cofundou a igreja na década de 1970, atua como líder publicitário. Ele imitou ações de outros líderes religiosos usando a tática do culture jaming, a tentativa de parodiar religiões muito conhecidas. Os líderes da igreja instruem seus seguidores a evitar comercialismo dominante e a crença de verdades absolutas. O grupo defende a qualidade do Slack, que é de extrema importância, mas nunca é claramente definida. O número de seguidores é desconhecido, embora a mensagem da igreja tenha sido bem recebida por estudantes universitários e artistas dos Estados Unidos. O grupo é frequentemente comparado ao discordianismo. Os jornalistas consideram frequentemente a igreja como uma piada elaborada, mas alguns acadêmicos têm defendido como um verdadeiro sistema de crenças profundamente arraigadas. Além de Dobbs, tem outras divindades que normalmente são aliens, mutantes ou até divindades conhecidas de outras religiões ou outras coisas, por exemplo, livros, como Yog-Sothoth de Lovecraft, Ares da mitologia grega e o próprio Jeová. Essa daqui é muito famosa até, é a igreja que fizeram para adorar o jogador Diego Maradona da Argentina, fundada em 30 de outubro de 1998 na cidade de Rosário por torcedores argentinos. Resolveram considerar a data de nascimento de Maradona como sendo o Natal. A partir disso, criaram uma igreja com orações e mandamentos, com seguidores cadastrados em vários países. Argentina, Espanha e México são respectivamente os países com maior número de fiéis. A religião tem um tetragrama sagrado, Dios, com 10 no lugar do I do O, que mistura a palavra em espanhol Deus, obviamente, né, tendo o D de Diego Maradona e o 10, que é o número da sua camisa. O calendário começa a ser contado a partir do nascimento de Maradona, AD e DD, que é antes de Diego Maradona, depois de Diego Maradona. Um grupo de pessoas do mundo inteiro se juntaram em uma paróquia da religião para celebrar o jogador de futebol argentino Diego Maradona como sendo o seu Deus. Eles têm a sua própria Bíblia, chamada de Eu sou el Diego de la gente. Os 10 mandamentos da igreja maradoniana são os seguintes: a bola não está manchada, como Deus disse em sua homenagem. Ame o futebol acima de tudo. Declare seu amor incondicional por Diego e pelo bom futebol. Defender a camisa argentina respeitando as pessoas. Espalhe os milagres de Diego pelo universo. Honre os templos onde ele jogou e seus mantos sagrados. Não proclamar Diego em nome de um único clube. Pregue os princípios da igreja maradoniana. Pegue Diego como seu nome do meio e dê ao seu filho. Não seja uma cabeça térmica e não perca a tartaruga. Não viva longe da realidade e não seja inútil. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo porque me ajuda pra caramba, e se possível hype o vídeo aí também, que depois de você deixar o like, você me dá uns 90 pontinhos aí e quem sabe eu suba no ranking, beleza? Se você tem mais alguma ideia de vídeo, deixa aí nos comentários e a gente se vê na próxima. Valeu, falou!
Tchau.